O mercado financeiro costuma ter um senso de humor, um tanto quanto sádico de vez em quando. Com certeza. E os gráficos de hoje mostram bem isso. Exato, porque o que as telas estão desenhando neste exato dia 20 de fevereiro de 2026 vai muito além de uma simples volatilidade passageira. É um cenário histórico. Totalmente. E o nosso mergulho nos dados de hoje começa com um termômetro que não deixa a menor margem para dúvidas sobre o estado de espírito de quem opera nesse mercado. Um índice de medo e ganância. Ele mesmo. O índice simplesmente despencou para a marca de 7, numa escala de 0 a 100. Nossa, 7? Pois é um estado de medo extremo. Um sinal de alerta vermelho piscando na cara de todo mundo, que, aliás, por muito pouco não encosta naquela mínima histórica de 5 que a gente viu no início deste mês. É um nível de pânico raro de se ver consolidado dessa forma. E a missão desta nossa análise profunda hoje é justamente desembolar essa teia. Temos um relatório de mercado extremamente denso na mesa. Um relatório que cruza dados bem pesados. Isso, ele cruza decisões históricas que acabaram de sair da Suprema Corte dos Estados Unidos, o calendário macroeconômico e o mais crítico, a saúde interna e estrutural dos ETFs de Bitcoin. A infraestrutura toda está sendo testada. E como está? Ok, vamos desempacotar tudo isso, porque a ideia é entender por que, nesse momento exato, o mercado parece determinado a esmagar e a vender agressivamente qualquer sinalzinho de alta. As narrativas estão colidindo de frente agora. O que é fascinante aqui é a forma como a macroeconomia tradicional e a arquitetura das criptomoedas estão se entrelaçando. O foco da nossa conversa precisa ser a matemática fria que está por trás dessa pressão vendedora. Porque assim, quando o sentimento atinge esse nível de pânico, a tendência natural das pessoas é achar que tudo é irracionalidade, que é só emoção pura. E não é bem assim, né? Longe disso. Os dados de fluxo institucional e os desdobramentos lá em Washington mostram uma mecânica incrivelmente lógica operando nos bastidores. O grande capital está apenas reagindo às regras do jogo. E essas regras mudaram drasticamente. E por falar em mudança nas regras, a gente tem que começar pela manchete principal do dia: o terremoto macroeconômico que está balançando as mesas de operação. A decisão da Corte. Exatamente. A Suprema Corte Americana, em uma decisão histórica de 6 votos a 3, acabou de derrubar as tarifas comerciais que haviam sido impostas pelo ex-presidente Trump. Um marco importantíssimo. E vale detalhar o motivo jurídico. Os documentos originais mostram que a Corte definiu que o uso da lei IEPA, aquela legislação sobre poderes econômicos de emergência, para impor essas tarifas comerciais, foi uma expansão ilegal do poder executivo. Exato. E deixando qualquer questão política completamente de lado, porque o nosso foco aqui são estritamente os dados, o que está no centro das atenções das tesourarias agora é o efeito cascata gigantesco que isso causa nas finanças corporativas. E o impacto financeiro dessa anulação é brutal. E imediato na forma como os analistas precificam o futuro. Pela questão dos reembolsos, certo? Precisamente. Quando a Suprema Corte invalida essas tarifas dessa maneira, cria-se automaticamente um passivo trilionário para o Tesouro americano. Estima-se pelos dados do relatório que as empresas possam buscar até 175 bilhões de dólares em reembolsos. 175 bilhões. É um mar de liquidez. É monumental. Na prática, do ponto de vista do fluxo de caixa das empresas importadoras, isso funciona como um corte retroativo de impostos. É uma injeção direta na veia do caixa corporativo. E, historicamente, quando o setor corporativo recebe um alívio dessa magnitude, o apetite por risco costuma disparar. Porque sobra capital livre para expansão, recompra de ações e, claro, ativos de risco como o mercado de criptomoedas. Exatamente. A teoria diz que é um sinal verde cintilante para os ativos de risco. Mas aí que está o grande paradoxo do dia. A reação do Bitcoin a essa injeção teórica de liquidez foi completamente bizarra. Foi um movimento clássico de armadilha. Sim. Com a notícia rodando, a gente viu o preço dar um salto repentino, aquele famoso spike. O ativo bateu os 68.200 dólares rapidamente. Porém, a alegria durou literalmente minutos. O ganho evaporou,
o preço encontrou uma muralha de vendas e despencou de volta para casa dos 67.250 dólares. Quase $1.000 de rejeição imediata. Pois é, e a grande dúvida que fica para quem acompanha os gráficos é a seguinte: se a torneira da liquidez supostamente vai abrir com esses 175 bilhões, por que o mercado está vendendo na cara dessa alta com tanta agressividade? Porque o mercado financeiro não opera num vácuo. E essa injeção de caixa traz um efeito colateral sombrio que está aterrorizando os investidores institucionais. A inflação. A inflação e o déficit. Para entender essa rejeição brusca do Bitcoin, a gente precisa cruzar a decisão da corte com o calendário econômico pesadíssimo de hoje. Temos dados gigantescos saindo. O PIB e o PCE, certo? Exato. O mercado está segurando a respiração à espera do PIB do quarto trimestre, que tem uma projeção de crescimento de 3%. E, acima de tudo, o índice de preços PCE, com uma expectativa de 2,8%, além do PMI industrial. É um combo de dados que dita o rumo da economia. E agora, vamos conectar os pontos da mecânica. O Tesouro Americano vai precisar desembolsar esses 175 bilhões de dólares em reembolsos. Isso vai pressionar imediatamente um déficit fiscal que já não é pequeno. O governo vai ter que emitir mais dívida para cobrir esse rombo repentino. Com certeza. E, ao mesmo tempo, a queda abrupta dessas barreiras tarifárias deve reaquecer violentamente as importações e o consumo interno. Ironicamente, o que é excelente para o caixa das empresas hoje pode se tornar o combustível para um pesadelo inflacionário amanhã. Ou seja, a lógica dos grandes fundos é olhar para essa injeção de capital e concluir que ela vai forçar a mão do Fed. Sim. Se a inflação ganha um novo fôlego com esse consumo reaquecido, qualquer esperança de um corte nos juros sai completamente da mesa. E lendo a última ata do Banco Central americano, já existe uma sinalização de que o Fed não descarta, inclusive, novas altas nas taxas de juros caso a inflação mostre resiliência. Essa é a palavra-chave: altas. Quando a mesa de operações de um fundo institucional cruza o risco de juros mais altos, com a pressão fiscal de um tesouro emitindo mais dívida, a equação muda na hora. O ambiente se torna tóxico para ativos de risco. E aí entra o comportamento que explica aquele salto frustrado. O famoso sell the rip, vender na alta. Qualquer manchete que faça o preço subir um pouco é vista apenas como uma porta de saída maravilhosa, uma janela de liquidez para realizar caixa antes que esse cenário macroeconômico piore de vez. Entendi. Isso explica perfeitamente a rejeição lá no topo. Mas ainda não explica a fragilidade total do suporte, a sensação de que o chão pode ceder a qualquer instante. Aí nós entramos na mecânica interna da coisa. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque nós chegamos no dado mais tenso do relatório, o verdadeiro eixo central do medo que estamos vendo hoje. A bomba relógio dos ETFs de Bitcoin. Exatamente, uma bomba relógio com uma contagem regressiva muito clara. Os dados mostram que o custo médio de aquisição, o preço que a grande massa pagou para entrar via ETFs nos Estados Unidos, está concentrado numa faixa entre 84 mil e 90 mil dólares. É um número que assusta só de falar, considerando o preço na tela hoje. Demais. Só para dar a dimensão da dor, o Bitcoin marcou seu topo histórico lá em outubro do ano passado, em 2025, 126.080 dólares. Uma máxima eufórica. E com o ativo negociando agora ao redor dos 67.250, estamos falando de um mergulho de 47% em relação àquele topo. Quase metade do valor derreteu. Mas, como os dados apontam, a métrica que realmente ameaça a estrutura do mercado é esse custo médio dos fundos na casa dos 84 mil. Tem uma massa imensa de capital que entrou atrasada. Sim, o pessoal que comprou a narrativa de alta contínua e entrou através dos produtos regulamentados. O resultado agora é que esses investidores institucionais e principalmente de varejo estão sentados em cima de um prejuízo não realizado gigantesco. Prejuízos que variam ali entre 20% e 25% do capital alocado, em média. E é vital
entender o perfil de quem está segurando essa perda de 25%. A psicologia desse investidor é completamente diferente. Exato. Não é o operador nativo do mundo cripto, aquele que já tomou choques de 80% em ciclos passados e acha normal. O perfil predominante nesses ETFs são contas tradicionais. As contas de aposentadoria americanas, os IRAs, os 401ks. É um capital conservador por natureza, que só buscou a facilidade de clicar num botão para comprar o fundo, mas que tem tolerância zero para esse tipo de solavanco violento. É um dinheiro que não foi treinado para a volatilidade do Bitcoin. E aí a pergunta que fica para a nossa análise é: esse movimento de resgate, esse pânico do varejo, tem força e volume suficientes para arrastar para baixo um ativo de trilhões de dólares? Infelizmente, a resposta dos dados é um sonoro sim. E o perigo real mora na mecânica de como um ETF funciona. O famoso ciclo de retroalimentação. Isso, o feedback loop. Vamos olhar para os números sombrios das planilhas. Desde novembro de 2025, os ETFs já sofreram uma saída, uma sangria, de 6,18 bilhões de dólares. 6 bilhões? É muito dinheiro saindo do ecossistema. É a pior sequência contínua de resgates desde o lançamento desses produtos lá no início de 2024. Para se ter uma ideia, só o IBITS da BlackRock, que foi um leviatano ano passado engolindo liquidez, já devolveu 580 milhões de dólares apenas nestas primeiras 6 semanas de 2026. E o investidor dessa conta de aposentadoria não quer saber dos fundamentos tecnológicos da rede descentralizada do Bitcoin. Ele olha o extrato, vê a aposentadoria encolhendo 1/4 do valor, entra em desespero e aciona o resgate. E é aqui que a mecânica se torna cruel. O gestor do ETF não tem escolha, certo? Nenhuma. Ele não pode ser um gestor discricionário que diz, calma, o mercado vai virar. Se o pedido de resgate entra, o gestor é obrigado contratualmente a ir no mercado à vista e vender os bitcoins físicos para devolver os dólares ao cotista. Uma venda forçada. Mecânica e fria. O fundo vende no mercado, essa ordem de venda aumenta a oferta, o que joga o preço do ativo ainda mais para baixo. E com o preço caindo mais, a cota do ETF de quem ainda não vendeu perde mais valor no dia seguinte. O que aciona o pânico do vizinho, que também pede resgate. O gestor vende mais, o preço cai mais e a roda gira para baixo com uma força brutal. E se o preço perder a linha de defesa crítica dos 65 mil dólares? Ou for testar a mínima dos 60 mil. E aí o cenário muda para capitulação total. É o ponto onde a dor atinge um limite estatístico que força robôs de arbitragem e tesourarias a liquidarem tudo em bloco de uma vez só. E com a palavra capitulação rondando as mesas e essa sangria de bilhões ocorrendo, o relatório também traz um ponto que não dá para ignorar. Histórias de problemas de liquidez corporativa estão aparecendo. O caso da BlockFiles é emblemático nesse documento. Sim, é uma credora institucional gigante que tem o apoio de formadores de mercado como a Susquehanna. E as informações são pesadas. Eles estão à venda por apenas cerca de 40 milhões de dólares, depois de amargarem perdas superiores a 75 milhões em empréstimos e CRI. E o pior sinal de todos: a suspensão de saques. Suspensão de saques, para quem cobre esse setor há algum tempo, ler suspensão de saques dá calafrios. Lembre imediatamente os desastres de 2022. A queda das credoras Celsius, da BlockFi. A pergunta óbvia é: estamos à beira de um novo colapso sistêmico? Se conectarmos isso com o panorama geral dos dados, a resposta tende a ser um alívio. Explica melhor. É natural o mercado se assustar, mas a arquitetura interna do setor hoje é fundamentalmente diferente de 2022. Naquela época, havia um risco de contágio oculto. Os balanços dessas empresas estavam todos amarrados em tokens sem liquidez e garantias alavancadas entre si. Um caía, puxava 3. O famoso efeito dominó. Exato. Hoje, o caso da BlockFiles parece muito mais contido. O risco de contágio para o ecossistema é baixo. Na verdade, os dados que estamos analisando mostram que essa queda dos últimos meses está promovendo uma faxina estrutural muito saudável no mercado. E essa faxina fica muito evidente quando a gente olha para o mercado de derivativos, né? O nível de desalavancagem. Impressionante.
O interesse em aberto, os contratos em aberto de derivativos, desabou 43% em um intervalo de apenas 30 dias. 43%. É quase metade da alavancagem especulativa evaporando. É o mercado cortando os excessos. Quando os especuladores de curto prazo são liquidados e expulsos, a rede perde volatilidade direcional aguda e ganha bases muito mais sólidas. Tira-se aquela alavancagem tóxica do sistema. E a gente precisa lembrar que nem todo prejuízo realizado significa abandono do barco. O relatório destaca uma perda maciça de 8,7 bilhões de dólares em prejuízos realizados. Mas para onde foi esse capital? Aí entra um levantamento excelente, feito em conjunto pela Bitwise e VetaFi, mencionado no material. Eles foram perguntar para os consultores financeiros... O pessoal que recomenda a alocação de portfólio. Sim. E o dado é surpreendente. 99% dos consultores financeiros que recomendaram a alocação em cripto em 2025 afirmam que planejam manter ou até aumentar suas posições nos fundos. 99% é uma convicção quase absoluta. O que isso nos diz? Que o ruído dos saques assustados de curto prazo mascara uma realidade onde o capital de longo prazo não está saindo. É a clássica transferência de ativos de mãos fracas, que vendem no fundo por medo, para mãos fortes, que acumulam barato visando os próximos 5 ou 10 anos. Os institucionais estão absorvendo esse choque de liquidez com paciência. E parte dessa paciência enorme se deve a uma notícia regulatória que, no meio de todo esse pânico de inflação e ETFs, passou quase despercebida pela grande mídia, mas que é um divisor de águas absoluto. A orientação da SEC. Essa mesma. A divisão de Trading and Markets da SEC emitiu uma diretriz inédita. Eles liberaram a negociação e liquidação direta entre os chamados Security Tokens, que são os tokens de valores mobiliários, e o Bitcoin. Sem precisar passar pela moeda fiduciária tradicional? Sem precisar do dólar no meio do caminho. Isso. E a cereja do bolo, definiram que quando uma tesouraria usar stablecoins reguladas como garantia ou colateral, o desconto obrigatório na avaliação de risco, o famoso haircut, vai ser de apenas 2%. É um endosso gigantesco à infraestrutura. Muda completamente a engenharia financeira, não muda? Drasticamente. Isso resolve o maior atrito operacional que afastava os gigantes tradicionais da rede on-chain. Pensa numa liquidação tradicional de um título. É lento, caro e envolve risco cambial ao passar para o dinheiro fiduciário. Com essa via expressa aprovada pela SEC, uma grande instituição pode simplesmente trocar um título de dívida tokenizado diretamente para o Bitcoin. A ponte direta. E ao aplicar um haircut minúsculo de 2% para stablecoins, a SEC está praticamente igualando a segurança desse dinheiro digital à do dólar em espécie dentro da contabilidade institucional. É a validação regulatória final da tecnologia de liquidação instantânea. E o impacto disso para aquele mercado de ativos do mundo real, os RWAs, é incalculável daqui para frente. É a adoção pura e silenciosa acontecendo. E é fascinante, porque a fundação regulatória do futuro nunca esteve tão forte enquanto a fachada do preço de curto prazo parece estar em chamas. Exatamente, o longo prazo sorri enquanto o curto prazo chora. Mas quem opera o mercado precisa sobreviver ao dia de hoje. E a bússola técnica do relatório dá algumas coordenadas sobre o que monitorar nestas próximas 48 horas de tensão. O gráfico diário está num impasse exaustivo. Uma guerra de trincheiras clássica. O ativo está completamente engessado e consolidando naquela faixa estreita entre os 65 mil e os 70 mil dólares. Bate no suporte, os compradores defendem. Tenta subir, os vendedores esmagam. A inércia da tendência geral ainda é de queda. Não podemos ignorar isso. Os preços estão abaixo das médias importantes. Mas a força de venda está cansando, né? Os indicadores mostram isso. Sim. É aqui que os modelos matemáticos de momento entram. Se analisarmos o indicador MACD, as barras vermelhas do histograma estão visivelmente diminuindo de tamanho, o que significa que a velocidade e o peso marginal de cada nova rodada de vendas estão perdendo tração. Os ursos do mercado estão perdendo fôlego, tentando romper esses 65 mil dólares. E tem mais um fator que corrobora isso. O índice de força relativa. O RSI? O RSI despencou para o patamar de 34. É um nível profundo. E mais importante,
está formando uma divergência positiva. O famoso elástico esticado ao máximo. Exatamente. O lado vendido está demasiadamente confiante. Uma divergência positiva nesse nível indica que há um excesso de posições apostando na queda. O elástico esticou tanto para baixo que, se surgir a menor faísca neutra nas notícias macroeconômicas, podemos ver um movimento violento de reversão. O short squeeze, onde quem está vendido é obrigado a comprar para fechar a posição e o preço dispara como um foguete no repique técnico. Pode não mudar a tendência principal de baixa no macro, mas limpa quem está exagerando na aposta de queda. É um respiro que pode pegar muito especulador de surpresa. Então, o que tudo isso significa, afinal de contas? Significa que estamos num ponto de inflexão crítico. Resumindo o cenário complexo que traçamos a partir do relatório, nota-se que o mercado atual está preso numa prensa hidráulica colossal. De um lado, as engrenagens trilionárias da macroeconomia tradicional, A injeção de 175 bilhões pela queda das tarifas da Suprema Corte e o medo sombrio de uma inflação persistente. Exato, o fantasma da inflação que mantém o Banco Central americano pronto para manter ou até subir as taxas de juros, sufocando a liquidez. E do outro lado dessa prensa temos a realidade comportamental dolorosa. As contas de aposentadoria e o investidor de ETF. Um capital conservador que comprou a tese de alta nos 84 mil dólares e agora está descobrindo que não tem estômago para suportar a retração de 47%, criando aquele ciclo perigoso de resgates forçados. E tudo isso converge e repousa exatamente sobre a linha divisória e frágil dos 65 mil dólares. É o nível que define se teremos uma estabilização ou uma liquidação em massa. Portanto, para a nossa audiência que monitora os dados em tempo real, os próximos dias exigem foco cirúrgico. Há 3 radares que precisam estar ligados no máximo. Primeiro, a reação do Legislativo e do Tesouro sobre as tarifas. Segundo, a leitura do índice de inflação PCE. É o dado definitivo para o Fed. E por último, o ritmo e o saldo diário de saída de dólares dos ETFs de Bitcoin, para ver se essa sangria estanca ou acelera. É o painel de controle da semana. E lendo esse material denso, isso levanta uma questão importante. Talvez seja a reflexão mais provocativa de toda essa conjuntura. Pode falar. O que acontece com a natureza de todo o sistema financeiro global quando ferramentas burocráticas e tradicionais, como os ETFs, passam a ditar de forma mecânica a volatilidade de ativos nativamente descentralizados como o Bitcoin? É uma fusão de mundos. Narrativa inicial era sempre que o mercado tradicional, com todo o seu rigor institucional, iria domar e estabilizar as criptomoedas. Mas com os dados de hoje, será que não estamos testemunhando o exato oposto? As criptomoedas podem estar prestes a introduzir um nível de volatilidade crua, algorítmica e implacável dentro das contas de aposentadoria e carteiras de investimento convencionais mais conservadoras do mundo? Ao mercado tradicional tentando engolir algo que não obedece aos horários bancários. Uma provocação excelente e que vai no cerne da transformação que o dinheiro está passando hoje. É o teste de estresse acontecendo em tempo real nas maiores tesourarias do planeta. Exatamente. A volatilidade está batendo na porta de quem nunca lidou com ela. Fica essa enorme reflexão pairando no ar para que todos possam questionar as estruturas e acompanhar como esse quebra-cabeça monumental vai se remodelar na próxima abertura de mercado. Fica o nosso agradecimento a quem acompanhou essa exploração até o final. Continuem críticos frios com os dados e até o nosso próximo mergulho profundo.